Presidente da Câmara declara guerra à obstrução e convoca deputados a retomarem votações. Proposta de privatização da Eletrobras coloca em dúvida o futuro do maior centro de pesquisa em energia elétrica da América do Sul, o CEPEL. E esta edição destaca também: há mais de 80 anos no ar, sempre às 19 horas, a Voz do Brasil agora já pode ser transmitida em outros horários. Representantes de entidades filantrópicas vêm à Câmara pedir mais recursos para as Santas Casas. Boa noite, em Brasília, 00h31. O Jornal da Câmara começa agora. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, declarou guerra à obstrução nesta quarta-feira e convocou os deputados a retomarem as votações. Nós vamos direto ao Salão Verde, de onde fala a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Então, Dini, o chamamento do presidente deu resultado? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. De certa forma, sim. Até antes aqui da votação da sessão da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, o presidente aqui da Câmara, havia falado que o ritmo estava devagar, mas estava avançando. Mas, quando chegou na sessão da Câmara, os partidos de oposição continuaram confirmando a obstrução. O Rodrigo Maia falou que ia enfrentar e chegou a falar que não era para ser tão fácil assim, que era para ser votado, dado andamento às votações. Vamos ver um trecho desse debate. Se a oposição quer fazer uma obstrução permanente, nós vamos reavaliar a questão de ordem sobre a obstrução, vai ter que ser marcada em cada votação, porque a obrigação de todos os 513 é estar no plenário. A minha flexibilidade tem um limite, e o limite é o respeito a essa instituição. Estamos, quando sustentamos a obstrução, impedindo que se votem matérias que, do nosso ponto de vista, não são de interesse público e de interesse do povo brasileiro. A oposição libera, mas sustenta que a obstrução é legítima. Bom, vamos rememorar aí, né? A sessão da Câmara ela começou por volta das 9h30, durou mais de 3 horas. E essa obstrução dos partidos de oposição, ela já está na terceira semana, desde quando o ex-presidente Lula foi preso. Então, é uma forma de obstrução política, uma forma de protesto desses partidos contra a prisão do ex-presidente Lula. Bom, de qualquer forma, o governo conseguiu fazer maioria e teve, inclusive, apoio de parlamentares da oposição, que concordavam com a votação da medida provisória que muda aí regras relacionadas ao ICMBio. Na verdade, autoriza o ICMBio a contratar um banco público para gerenciar um fundo de mais de R$1 bilhão de compensações ambientais. Esse texto principal já tinha sido votado na noite de terça-feira, ficaram faltando os pedidos que os partidos fizeram de modificação. Foram 7 pedidos, 6 deles foram rejeitados, mas um foi aprovado. E esse que foi aprovado, ele trata justamente de retirar do texto uma limitação que dizia que 60% dos recursos desse fundo deveriam ser utilizados na regularização de terras, obviamente, relacionadas às unidades de conservação. Essa limitação já existe hoje, mas não existe dentro de lei, existe uma regulamentação, e é até maior, para você ter uma ideia, de 70%. Então, houve um acordo aí entre oposição e governo para que se retire isso do texto e vai continuar valendo, então, essa regulamentação fora da lei. Mas olha, Keila, teve também medidas do Congresso Nacional, teve sessão do Congresso Nacional e também permeada por esse clima político de embate entre oposição e governistas. Na verdade, é mais os pró e contra a prisão do Lula. Bom, enfim, na sessão do Congresso Nacional, os deputados e senadores aprovaram 4 iniciativas do governo, foram 3 projetos relacionados a questões orçamentárias que envolveram cerca de R$8 bilhões. O projeto que mais gerou discussão nesse caso da sessão do Congresso Nacional era um que mexia, inclusive, em ações, retirava dinheiro de ações que foram indicadas por bancadas e por comissões de parlamentares. Depois de muita conversa, de negociação, o relator da proposta, o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, ele manteve mais de R$1 bilhão em ações
que estavam antes previstas e deixaram de ser canceladas, e esse acordo aí possibilitou a aprovação do projeto. Entre as ações que foram mantidas são obras do DANIT em rodovias federais, ações do INCRA de reforma agrária e também ações de combate à violência contra a mulher. Bom, a gente pode ver um pouquinho do que foi a sessão do Congresso Nacional agora na reportagem. A sessão do Congresso começou pela votação de um item relacionado à lei que reformulou o Programa Nacional de Microcrédito, mais precisamente sobre as linhas especiais que usam dinheiro do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Recursos para a compra de estoque ou renovação de frota de táxi são exemplos de empréstimos deste tipo. Pelo texto, os juros cobrados nesses casos poderiam ser de, no máximo, 2% ao mês. Mas isso foi vetado pela Presidência da República, alegando que o Congresso não tem competência para limitar os juros. Nós precisamos mesmo de crédito para a micro e pequena empresa. Uma quantidade, pelo menos, do tamanho da participação das micro e pequena empresas no PIB, que é de 27% do PIB. São as micro e pequena empresas que geram 60% do estoque de emprego com carteira assinada no Brasil. É acabar com a própria iniciativa do microcrédito. Parece que a hegemonia do financismo, o poder da banca é ilimitado. Nós não podemos manter esse veto. Mas o veto foi mantido por 202 a 73 votos. Deputados e senadores também aprovaram um projeto que distribui cerca de 4,5 bilhões de reais a estados e municípios afetados por mineração, extração de petróleo ou geração de energia hidráulica. O dinheiro vem de uma expectativa do governo federal de excesso de arrecadação. Isso interessa muito, principalmente ao Rio, os municípios do Rio de Janeiro, mas também nos outros estados produtores. O SPLN retira dinheiro, por exemplo, de infraestrutura hídrica do Nordeste para fortalecer as ações repressivas do governo federal, que são extremamente discutíveis. Bom, lembrando, a medida provisória que foi aprovada pela Câmara agora vai para análise do Senado e ela precisa ser votada até o dia 13 de maio para não perder a força de lei. Já os projetos orçamentários votados em sessão do Congresso Nacional vão direto para a sanção presidencial. Olha, Keila, também houve a tentativa, a intenção, de se votar as mudanças no cadastro positivo, que é aquele cadastro de bons pagadores com histórico de crédito de todos os brasileiros, que tenta aí fazer uma inversão na lógica desse cadastro positivo, que já existe desde 2011, mas não tem muita adesão dos brasileiros, O projeto ele quer colocar todos os brasileiros nesse cadastro e quem não quer que peça para sair, ao contrário do que acontece hoje. Apesar dos esforços do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ainda há muita objeção quanto ao projeto, há muitas críticas ao texto e não foi possível colocá-lo em votação, então foi adiado mais uma vez. Tá certo, Dini. Com todas essas polêmicas, já entramos pela madrugada. Com o cadastro positivo, ficaria até mais complicado de se votar ainda nesta quinta-feira, Exatamente. E aqui no plenário foram, na verdade, cerca de, acho que até mais, inclusive, de 12 horas de votação, só de períodos de votação. Então, foi um longo dia. Obrigada. Bom trabalho. Até mais. Boa noite. O Brasil tem o maior centro de pesquisa em energia da América do Sul. O CEPEL é vinculado à Eletrobras. A proposta de privatizar a estatal coloca uma dúvida. O que fazer com esse centro de pesquisa que hoje tem 85% dos custos bancados pela própria Eletrobras? Sobre a mesa, a proposta do governo: financiar o CEPEL, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, por mais 4 anos. Depois, o centro teria que andar com as próprias pernas. Entre os convidados, a história de quem já viu uma privatização. O setor de telefonia também tinha um centro de pesquisa. O Brasil estava desenvolvendo centrais de telefonia digital. E o que é hoje o CPQD, depois da privatização? É basicamente uma certificadora de equipamentos importados. Então, basicamente, ele pega o telefone celular que o senhor compra da China e bota um selo dizendo que pode usar. Relator e oposição concordam nesse ponto. A proposta, como veio do Planalto, seria o fim do centro de pesquisas. Claro que isso é inaceitável. Eu acho que a CEPEL, sem investimento público, ela não se sustenta, lamentavelmente. A concordância entre atores tão diferentes
termina aí. O problema é muito maior, que diz respeito à privatização da Eletrobras, então nós temos que ter uma cautela, porque a CEPEL sozinha, ela seria muito bom preservá-la, mas é absolutamente pouco se privatizar o sistema Eletrobras. O relator sabe desse limite, mas trabalha mesmo assim na construção da autonomia do CEPEL. A solução passa por 2 pontos. Primeiro, garantia de financiamento. E segundo, a criação de uma rede de pesquisa. Todos os centros que tratarem de energia e energia elétrica vão fazer parte de uma malha e o nosso projeto tende a procurar fazer com que todos sejam, de certa forma, atendidos. Esse debate sobre a privatização da Eletrobras continua. A comissão especial que analisa a medida ainda tem algumas audiências públicas pela frente. Se aprovada, a proposta segue para o plenário. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou nesta quarta-feira sobre a previsão de votar a matéria. É que a gente consiga terminar agora, no início de mês de maio, o debate da privatização da Eletrobras na comissão e que na segunda quinzena de maio a gente tenha as condições, que ainda não temos hoje, de votar esse projeto no plenário da Câmara. A comissão da medida provisória que reestrutura o setor elétrico fez, na quarta-feira, a leitura do relatório do deputado Júlio Lopes, sob protestos da oposição. Um acordo adiou a votação para o dia 8 de maio. A medida provisória 814 faz uma reforma no setor elétrico brasileiro. A MP vale até 1º de junho e recebeu 158 emendas. O governo queria votar logo o relatório. A oposição reclamou e tentou adiar a leitura. Eles chegaram aqui na tentativa de atropelar a oposição de forma direta, com um relatório não conhecido, não publicado, violar o regimento da casa, quer dizer, o regimento comum, na tentativa de hoje apresentar um relatório de 27 artigos, 30 páginas, que muda completamente o foco da medida provisória original, que era só para a Amazônia. Governo e oposição acabaram fechando um acordo. Cumprimos o calendário, lemos o relatório, que será votado no dia 8, a partir das 9h30 da manhã. A oposição diz que a MP abre caminho para a privatização da Eletrobras e critica vários pontos do relatório. Nós vamos pegar as usinas que os brasileiros já construíram, vamos entregá-las para a iniciativa privada, para os setores que vão comprar, e eles vão cobrar o preço de mercado atual desta energia, como se estivessem construindo as usinas. Coisa que não foi feita, evidentemente. Então, isso vai encarecer a energia. Segunda coisa grave que tem no relatório, autoriza a compra de terras brasileiras por estrangeiros. O relator destacou que ouviu técnicos para chegar a uma solução para o setor elétrico. Esse relatório certamente dotará o sistema elétrico brasileiro de maior previsibilidade, confiabilidade e possibilidade de desenvolvimento. A medida provisória na versão do relator permite prorrogar por 30 anos as concessões de usinas do sistema Eletrobras que terminem até 2025. Uma parte do dinheiro obtido com as prorrogações vai ser usada para pagar dívidas de distribuidoras com a Petrobras. O texto prevê também uma compensação para o chamado risco hidrológico, quando as empresas têm de comprar energia mais cara para fornecer ao sistema. Elas seriam compensadas com a prorrogação do tempo da concessão. Para isso, teriam de desistir das ações que movem na justiça contra o governo por causa desses custos. Com parte dos recursos da partilha de petróleo que iriam para o Fundo Social, o relatório cria um fundo para financiar a expansão de gasodutos. Para incentivar a conclusão das obras de Angra 3, a proposta permite aumentar a tarifa da energia produzida pela usina até o padrão internacional. O relatório prevê ainda a publicação na internet das empresas de energia que recebem subsídios e dos cidadãos que pagam tarifa social mais barata. A MP também simplifica o sistema da tarifa social e limita o desconto àqueles que consomem até 80 kWh por mês. A MP prorroga ainda até 2022 o programa Luz para Todos, entre várias outras medidas. O relator do novo Código de Processo Penal anunciou que vai dialogar com deputados e instituições que questionaram pontos da minuta do parecer divulgada na semana passada. Ele prevê para maio um novo texto que inclua sugestões apresentadas para facilitar a aprovação na comissão especial e no plenário.
Audiências de custódia, em que a polícia apresenta o preso em até 24 horas, para que o juiz decida pela soltura ou manutenção da prisão, execução da pena a partir da condenação em segunda instância, a prerrogativa do Ministério Público de realizar investigações criminais. Esses foram alguns dos pontos polêmicos tratados no parecer preliminar do deputado João Campos, relator da comissão especial que debate o novo Código de Processo Penal. As audiências de custódia poderão ser realizadas por teleconferência, ou caso não haja tecnologia, com um prazo maior que 24 horas. O Ministério Público poderá realizar investigações criminais apenas dentro de condições determinadas com limitações. Aproveitamento de provas colhidas de maneira ilícita. O deputado João Campos diz que esses e outros pontos questionados no parecer preliminar serão debatidos até chegar a um consenso mínimo para análise do texto. Nós decidimos em comum acordo com o presidente da comissão, o deputado Danilo Forte, e os subrelatores, dilatar o prazo para a apresentação dele e, nesse período, ampliar o diálogo aqui na casa, com as lideranças partidárias, com os subrelatores, buscando ver quais os pontos que a gente pode ajustar, avançar, e o relatório já trazer menos questionamentos, o que vai facilitar o debate e facilitar a aprovação. Mas, segundo o deputado, muitos pontos terão que ser decididos no voto. A execução da pena a partir do segundo grau não há consenso. Esse é um tema que certamente irá para o voto, porque eu introduzi, não foi apenas para consolidar uma jurisprudência do Supremo, introduzi também por convicção pessoal. Não permitir a execução da pena a partir do segundo grau é contribuir para a impunidade, para a prescrição, e não só de crimes na área da corrupção. É homicídio, estupro, sequestro, daí por diante. Eu penso que não é isso que o Brasil quer. Filho de Antônio Carlos Magalhães, o ACM, Luiz Eduardo Magalhães marcou a política nacional nos anos 90. Depois de ocupar a presidência da Câmara, muitos acreditavam que ele tinha chances reais de chegar à presidência da República. No entanto, Luiz Eduardo faleceu em 1998 em consequência de um infarto fulminante aos 43 anos de idade. Nessa quarta-feira, deputados prestaram homenagem póstuma ao ex-presidente da Câmara com uma exposição de fotos e uma sessão solene. Ele é uma pessoa uma personalidade aberta, embora com convicções. Isso é tudo que a democracia precisa. Pode dizer com sinceridade, eu sinto saudades dele, porque é uma pessoa querida. Foi assim, o clima de emoção marcou a homenagem póstuma ao ex-presidente da Câmara, deputado Luiz Eduardo Magalhães. O vídeo, com depoimentos de diversos políticos que conviveram com Luiz Eduardo, abriu a sessão solene, que desta vez foi presidida pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. A breve, porém, imensamente profícua trajetória de Luiz Eduardo nessa casa deixou a marca da maestria. Maestria na arte de fazer política, na sua forma maiúscula, voltada para as grandes causas do povo brasileiro e para o bem comum. A família de Luiz Eduardo veio à Câmara acompanhar a sessão solene. Antônio Carlos Magalhães Neto, sobrinho de Luiz Eduardo e ex-deputado federal, lembrou o legado do tio. Mais do que nunca, no Brasil hoje, nós precisamos de homens públicos, de parlamentares, de políticos atuando no executivo em todas as esferas, que ajam com espírito público, que tenham bom senso, que pratiquem o diálogo, que tenham visão de futuro, mas, sobretudo, que tenham compromisso com a palavra. A nova geração de políticos que se preparam para liderar o Brasil. Essa nova geração deve sempre se inspirar nos exemplos de Luiz Eduardo. O plenário ficou cheio. Da tribuna, políticos lembraram a trajetória de Luiz Eduardo e a marca da personalidade dele, o compromisso com a palavra empenhada. Notabilizou-se pela firmeza das posições, quanto pela facilidade que transitava entre os colegas de todas as tendências. Destacou-se, sobretudo, pela absoluta lealdade com que assumia e cumpria os seus compromissos. Essa postura de Luiz Eduardo Magalhães fazia com que ele fosse respeitado também pelos deputados de partidos que eram da oposição na época. Estou aqui em nome da bancada do PT para dizer que Luiz Eduardo garantiu a democracia interna,
defendeu posições, nós éramos contrários, mas ele de fato marcou a sua gestão, a sua passagem, eu não tinha uma amizade próxima com ele, por atitudes de quem tem coragem. Portanto, eu acho que a melhor homenagem na vida pública é você respeitar o adversário, reconhecer qualidade e ressaltar aquilo que tem de melhor, que eu busco fazer nesse momento. Luiz Eduardo Magalhães presidiu a Câmara dos Deputados durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, entre os anos de 1995 e 1997. Foi deputado constituinte em 1988 e exerceu 3 mandatos consecutivos como deputado federal. Trajetória que também foi lembrada com uma exposição de fotografias. Luiz Eduardo, 20 anos depois. A gente nota que depois de 20 anos, todo mundo lembra de Luiz Eduardo com muito carinho. Ele deixou um legado bonito, bem marcante. Não tem partido aí, foi todo mundo de coração. Homenagem linda, sem palavras, viu, gente? Sem palavras. A Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres confirmou a indicação do Partido dos Trabalhadores e escolheu, nesta quarta-feira, a deputada Ana Perugini para presidir o colegiado. Ela falou sobre como pretende conduzir os trabalhos da comissão neste ano. Nós precisamos também sair desse espaço aqui para que nós possamos realizar audiências desta comissão também nos estados, né? Isso já foi trazido aqui. Então, eu gostaria de contribuir com a chegada à presidência com uma mobilidade maior dessa comissão para que nós possamos estar onde o povo está em sofrimento. Nós vamos ouvir, né? Independente do partido, da forma de pensar, respeitando a posição de cada integrante da comissão, o pensar para que seja uma comissão, nesse momento em que nós precisamos de lutar pela democracia no nosso país e manutenção dos direitos já conquistados, e há muito que conquistar ainda, nós precisamos de revelar a partir da nossa atuação o que é a democracia para cada um de nós. 24 comissões permanentes da Câmara já têm novos presidentes. Ainda falta a definição de um nome para assumir a Comissão de Agricultura, no lugar do deputado Dilceu Esperafico. Ele foi escolhido presidente no início do mês, mas pediu licença do mandato. A indicação do deputado que vai presidir a comissão será do PP, Partido Progressista. Depois de mais de 80 anos no ar, sempre às 19 horas, a Voz do Brasil agora pode ser transmitida em outros horários. O projeto foi aprovado pela Câmara em março e sancionado pelo presidente da República este mês. A Voz do Brasil foi criada no governo do presidente Getúlio Vargas, há mais de 80 anos. Por lei, todas as rádios do país eram obrigadas a transmitir as notícias produzidas pelo governo federal, pelo Congresso e pelo Poder Judiciário, sempre no mesmo horário. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. A proposta de flexibilizar o horário de transmissão tramitou no Congresso durante 15 anos. Encontrou oposição de parte dos parlamentares, para quem ela atendia apenas o interesse das empresas de comunicação. Todas as rádios vão querer jogar para o último horário, para o horário de menos audiência, que lhe dá menos lucro. Então é uma despolitização, uma negação da política, é isso que se trata, né? E também assim, é uma perda de democratização dos meios de comunicação, porque aqui, pelo menos, todos falam na Voz do Brasil. Acabou prevalecendo o ponto de vista favorável à flexibilização e o projeto foi aprovado em março. A gente não pode tapar os olhos para uma realidade. As empresas, as emissoras comerciais, elas já entraram na justiça e conseguiram ganhar essas liminares e estão vinculando a sua programação. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, que hoje nós vivemos num outro momento, um momento onde, diferentemente do passado, onde as pessoas elas dormiam muito cedo, hoje não acontece isso. A lei foi sancionada em abril pelo presidente Temer. O diretor da Associação das Empresas do Setor defende que a flexibilização vai ser boa tanto para as rádios como para o público. Na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, nós realizamos algumas pesquisas na flexibilização. E nós tivemos 2 dados interessantes. Primeiro, nem todas as emissoras flexibilizaram. Você teve aí uma parcela significativa de emissoras que não flexibilizaram. Segundo, a audiência da Voz do Brasil aumentou em torno de 8 pontos percentuais. Porque aquele ouvinte que perdeu a oportunidade de ouvir e gosta de ouvir a Voz do Brasil às 19 horas, ele tem outros veículos à disposição para ouvi-lo
entre as 19 e 22 horas. Paulo Negreiros, ouvinte da Voz do Brasil há mais de 20 anos, concorda. Inclusive me aconteceu ontem, eu estava retornando de um trabalho e eu consegui ouvir a Voz do Brasil por volta ainda era 9h30, 9h40 mais ou menos, ainda peguei um finalzinho ali. De acordo com a nova lei, todas as 10 mil rádios brasileiras continuam obrigadas a transmitir a Voz do Brasil diariamente, de segunda a sexta-feira. As rádios educativas têm de manter o horário tradicional das 19 horas, mas as rádios privadas e as comunitárias podem escolher a hora da transmissão, no período entre 7 e 10 da noite. Só precisam avisar às 7 horas qual vai ser o novo horário. Mais de 150 representantes de entidades filantrópicas estiveram na Câmara para pedir a regulamentação de uma lei que vai garantir mais recursos para as santas casas. Mais de 2.000 entidades filantrópicas fazem um atendimento público de saúde em todo o Brasil. Essas instituições realizam metade dos atendimentos públicos de saúde no país. Mas, com uma dívida de 21 bilhões de reais, as santas casas enfrentam fortes déficits de orçamento. Em reunião da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, representantes dessas entidades lembraram a importância das instituições. Quase 1000 municípios só dispõem de uma Santa Casa, de um hospital filantrópico para se tratar. Portanto, é uma rede importante e uma rede que, além de ser geração de mais de 600 mil postos de trabalho. Além disto, é uma rede que está produzindo o mesmo serviço de 4 a 18 vezes mais barato e que produz hoje mais de 50% da assistência do SUS. Portanto, essa rede quebrar significa o caos do SUS. Os deputados da frente disseram que vão solicitar ao novo ministro da Saúde, Gilberto Ock, que melhore o incentivo financeiro dentro da tabela de procedimentos do SUS para os hospitais filantrópicos. O objetivo é injetar recursos diretamente nas entidades. Os mais de 150 representantes do setor que estiveram na reunião pediram a regulamentação de uma lei aprovada no ano passado que concede juros mais baixos no empréstimo para essas entidades. O deputado Antônio Brito, que é coordenador da Frente Parlamentar, explica que só a lei aprovada não é suficiente. Falta que a gente regulamente a lei aprovada aqui na casa. Sem isso, o recurso não chega aí e os hospitais filantrópicos continuam fechando. E pedimos mais, não é só financiamento que salva a Santa Casa, porque tomar dinheiro em banco não resolve o problema, nós sabemos disso. O que se resolve o problema é dinheiro novo, reajuste ou pelo menos um valor que possa fazer com que as Santas Casas chegue até o final do ano e evite fechamento e com isso desassistência ao Sistema Único de Saúde. O deputado Darcísio Peronde explicou que a lei aprovada em 2017 destinou recursos para as filantrópicas, mas o Congresso não incluiu esse dinheiro no orçamento da União. Ele garante que o presidente Michel Temer vai solucionar o impasse em breve. Um grupo de líderes foram lá ao Michel, ele disse: eu conhecia, vou resolver isso em 60 dias. Talvez seja pelo BNDES este ano, e o ano que vem entra no orçamento, ou um PLN, um dinheiro, aí tem que ver onde tem esses 200 milhões. Uma lei sancionada no início do mês regulamenta a profissão de técnico em estética, esteticista e cosmetólogo. Pela nova legislação, a responsabilidade técnica dos centros de estética caberá aos profissionais com formação superior. Denise Padilha trabalha como técnica em estética. É formada em História, mas resolveu investir na formação profissionalizante e realizar o que mais gosta, que é cuidar da beleza e do bem-estar das clientes. Pela nova lei que regulamenta o setor, o técnico em estética poderá executar procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares, observando prescrições médicas quando for o caso. Mas será preciso ter curso superior para exercer a profissão de esteticista e cosmetólogo. Ao esteticista e cosmetólogo caberá a responsabilidade técnica pelos centros de estética, a elaboração do programa de atendimento aos clientes com a descrição das técnicas a serem empregadas e a quantidade de aplicações necessárias, a direção, coordenação, supervisão e o ensino de disciplinas relativas a cursos da área, a auditoria, consultoria e assessoria sobre cosméticos e equipamentos de estética,
a elaboração de informes, pareceres, estudos, trabalhos e pesquisas relacionados à estética e cosmetologia. E ainda, o profissional deverá observar a prescrição médica apresentada pelo cliente ou solicitá-la após avaliação da situação do cliente. A lei dá uma abertura, né, para os que já estão na área. Isso é interessante, porque não tira do mercado aqueles que já estão há algum tempo. Mas eu também vejo benefício de estudantes, de pessoas que realmente estudam, se aprofundem na área, que tenham conhecimento para começar. Isso é importante. A nova lei nasceu aqui na Câmara, foi votada uma vez, teve o texto alterado pelo Senado e a última versão foi aprovada pelos deputados no começo de março. Uma das garantias é permitir que quem já trabalha na área há pelo menos 3 anos e comprovar isso, terá direito ao exercício da profissão como técnico em estética, mesmo que não tenha feito o curso profissionalizante. Não precisa exatamente a pessoa ser possuidora de um curso superior. Você precisa provar que está habilitada a realizar esse projeto de estética, a realizar esse trabalho de estética, e aí o grau de escolaridade ele não é exigido como numa profissão que é exigido o nível superior. Porém, esse tratamento ele é um tratamento que jamais pode ser invasivo. Tratamento invasivo, nós tivemos o cuidado de dizer, de colocar na nossa relatoria, que somente será feito por médicos e bioplastas. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta na noite desta quinta. Tchau!